Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando sobre essa matéria do InfoMoney que relata que a produção da Petrobras não surpreende e as atenções se voltam para o anúncio de dividendos em 1º de março. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia e já somos aí 785 inscritos. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, essa matéria que saiu no InfoMoney fala que houve aqui uma redução da produção, porém nada que assuste, porque está em linha aqui com o que a empresa já vinha esperando, uma queda apenas de 2%. Não foi uma queda aqui de 40%, 30%, apenas 2%, algo que acontece aqui em balanços de tri por tri. Então, a produção foi de 2,65 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Então, nada aqui que mudou aqui na produção da empresa. Então, o que basicamente eles relatam aqui na matéria é que para os analistas da Credit Suisse, eles esperam que a Petrobras anuncie aqui na sua política de dividendos no quarto tri de 2022. Ao anunciar os seus resultados, eles irão ali também anunciar uma distribuição de dividendos de cerca de 5 bilhões de reais. Isso equivale a 7% de rendimento, ou seja, 7% de dividendo yield apenas nesse anúncio de dividendos de 5 bilhões de reais que será anunciado quando eles relatarem aqui o quarto tri de 2022. De fato, é uma ação que vai entregar bons dividendos aqui no curto prazo. Então, uma empresa que você tem que tomar cuidado, caso você não seja sócio da empresa, de não entrar apenas pelos dividendos. Então, o Banco Suíço ele destaca aqui que a distribuição terá que ser aprovada ainda pela equipe de gestão e pelo conselho aqui, pelos os acionistas em Assembleia Geral Ordinária. Os analistas da casa ainda reconhecem o risco de que a distribuição não seja aprovada e que a estatal possa eventualmente anunciar nenhum dividendo com seus resultados do quarto trimestre, mas que não é um cenário base. Basicamente aqui, pessoal, o receio no mercado é justamente de não continuar aquela política de distribuição de dividendos que no ano de 2022 a empresa ela reportou. Então, como esse balanço do quarto tri é referente ao exercício de 2022, acredito que a empresa sim vai aprovar essa distribuição de dividendos e a partir de 2023, provavelmente, essa política de dividendos ela deverá mudar. E se mudar, acredito ainda que o banco irá reportar entre 10 a 12% de dividendos e mesmo num cenário muito pessimista, ainda é um dividendo yield muito elevado, muito interessante. E isso porque o banco, ou melhor dizendo, a empresa, a Petrobras, ela se encontra nas suas mínimas. Então a XP Investimentos aqui, continuando a matéria, por sua vez, ela espera mais um trimestre sólido aqui na geração de caixa da empresa e projeta um lucro que antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 16,4 bilhões de reais e dividendos de aproximadamente 4,5 bilhões, o que dá 7% de dividendo yield aí, ou o valor do dividendo em relação ao preço da ação. Então, basicamente aqui, se compararmos com as cotações atuais da Petro, que é de R$ 26,40, isso vai dar um dividendo yield de 7% com o anúncio desses 4,5 ou 5 bilhões de reais que será distribuído aos seus acionistas. E aí você pega a foto da empresa que está nos últimos 12 meses distribuiu 63,5% de dividendos, aí você quer vender seu carro, quer vender sua casa e colocar tudo na empresa porque seus indicadores mostram que a empresa está barata. Só que um ponto que você deve se perguntar é se esses dividendos eles são recorrentes ou não. E aí quando você parte aqui para o quanto a empresa ela vem distribuindo nos últimos anos de dividendo, o que você vai perceber é que a empresa ela não distribui recorrentemente dividendos, como foi o caso de 2015, que não reportou nada, 2016 não reportou nada, 2017 e, mais recentemente, 2020. Outro ponto interessante é que essas altas dividendos que vem apresentando em 2021 de R$ 5,65, R$ 16,78, não são recorrentes. Então, se você olhar para o passado, desde 2014, foi anunciado R$1, depois em 2018, 20 centavos, 2019, 64 centavos. Então, observe sempre o passado da empresa e analise se isso é recorrente ou não, essa distribuição de dividendos. Então, o que a gente percebe é que não há recorrência de dividendos, porém, ainda no curto prazo, acredito que a empresa irá continuar distribuindo bons dividendos entre 10% até 12% ou 15%, mesmo com a alteração aqui na sua política de distribuição de dividendos, que está por volta de 50% o seu payout. Então, se reduzir isso pela metade para 25%,
ainda assim a empresa estará reportando entre 10% a 12%. Por quê? Porque os balanços da empresa são sólidos. O preço da gasolina continua, o barril de petróleo ainda continua nas alturas. Então, basicamente, um cenário macroeconômico aí favorável para a empresa. E dívidas estão controladas. Então, se a gente observar a rentabilidade, o que a Petrobras ela entregou nos últimos anos, a gente observa que em 5 anos ela já entregou aqui 180% de apreciação e em 10 anos 251% de apreciação. Isso já somado os dividendos. E aí, se você observar a sua rentabilidade real em 10 anos, tirando a inflação, já descontada a inflação, foi de 94,4% de apreciação de formação de patrimônio. E em 5 anos, 112%. De fato, a empresa ela consegue aqui remunerar e apreciar bem os papéis dos seus acionistas. Outro ponto que a gente vai observar é que, além disso, as suas dívidas elas estão controladas, uma dívida líquida ebitida de 0,71, e se observar também, outro ponto interessante é o valor patrimonial, que está muito baixo, de 0,2, chegando no mercado a ser precificado o valor justo do seu balanço patrimonial, como foi o caso de 2018, 2019, 2020, e nesse momento está sendo cotado aqui a 0,92. Claro que você vai ter que pegar a média, e se você pegar a média do que o mercado esteve disposto a negociar seus papéis, que foi abaixo do seu valor patrimonial, nesse momento não se encontra interessante você estar adquirindo aqui os papéis da Petrobras. Outro ponto interessante que a gente vai observar é que, se você olhar isoladamente o cenário onde a empresa ela se recuperou daquele rombo no passado, da gestão anterior, ou melhor, da época do governo Dilma, do PT, a gente vai então observar que o PL aqui é em torno de 10 vezes o seu lucro. Porém, o mercado ele não paga, corre muito esse risco quando seus lucros subiram para 2021 e as cotações não acompanharam esses seus lucros por causa desse receio político, por causa desse risco político. Então, por isso que o PL está muito baixo, nesses patamares de 3,48, como foi em 2021, em 2022 e atualmente 1,95. Por quê? Porque os lucros estão nas alturas e as cotações não acompanharam os lucros. E se observarmos preços sobre seus lucros, então vai despencar bastante e vai ficar muito barato. Então, neste momento, se esses lucros forem recorrentes, e acredito que são recorrentes, a empresa está muito barata nesses preços. Uma empresa que está com lucros históricos e esses lucros são recorrentes e sendo cotada aqui negociada a 1,9 vezes o seu lucro, realmente está muito barata. E mesmo se tiver nas suas mínimas de dividendos, de payout, ainda assim vai reportar de 10% a 12% de dividendos para os seus acionistas. Lembrando que um dos maiores beneficiários para a Petrobras nesse recebimento de dividendos é a própria União. Então acredito que a União não deve bater muito na política de distribuição de dividendos. Se baixar, deve baixar para 35% a 40% de payout, o que ainda assim irá dar entre 15% a 20% de dividendos no curto prazo. Então, para quem visa o curto prazo e tem a empresa, ainda irá recolher bons dividendos. Outro ponto interessante é que a gente vai observar que justamente a Petro, se a gente comparar aqui com o Ibov, em rentabilidade, a gente viu que ela bateu o Ibov mais aí de 150%. Então, entregou nos últimos 5 anos aí 181% de rentabilidade de apreciação, enquanto o Ibov performou 26%. Então, basicamente era isso, pessoal. Uma notícia aí do mercado sobre a Petrobras. Lembre-se de nunca simplesmente investir em uma empresa apenas pelo dividendo yield dos últimos 12 meses, porque a pergunta que você tem que se fazer é se esses dividendos são recorrentes. E a gente viu que não são recorrentes, porque no passado a empresa, além de deixar de pagar dividendos, como foi o caso de 2020, 2017, 2016, 2015, ela reportou dividendos aqui magrinhos nos anos anteriores. Então não é recorrente, fique aqui observando a empresa. Caso você seja acionista, tome bastante cuidado com o que você vai se alavancar. E você que não é acionista, lembre-se que não entre na empresa apenas por causa dos dividendos. Se você quer entrar na empresa, analise o negócio, o balanço da empresa, a gestão e calcule o risco atrelado ao papel. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.